Olá, e aí? Vamos então para mais um videozinho. Esse é muito interessante. Esse cara, essa pessoa, foi e é hoje, ainda hoje, um dos mais importantes expoentes para que a gente entenda tanto o processo de domesticação dos cães, como inúmeras características indispensáveis para que a gente consiga planejar e entender não só o aspecto de criação, como também treinamento canino. Juntamente com Konrad Lorenz, se unirmos todo o experimental, toda a parte literária que o Konrad Lorenz nos deixou, esse cara que eu vou falar em seguida é talvez um dos grandes expoentes, junto com alguns outros clássicos. Eu estou falando do Dmitry Konstantinovich Belyaev, o geneticista e cientista experimental russo, nascido em julho de 1917, que foi o responsável pelo processo científico e padronizado de domesticação das raposas prateadas. Ele diz a história que ele, em decorrência de uma espécie de punição típica de países de regime, digamos, mais nada democráticos e mais totalitários, ele foi colocado num laboratório de experimentos e ele sempre se interessou por raposas. O fato é que, após 9 gerações de raposas, sempre selecionando as mais mansas, as mais dóceis, as mais afáveis, as mais afeitas ao contato, ao convívio humano, Dmitry Belayev conseguiu selecionar raposas com um comportamento muito semelhante ao comportamento dos cães domésticos. A raposa selvagem prateada chegou a alterar até alguns fatores morfológicos dessas raposas. E isso levou à conclusão de que o aspecto predominante da domesticação canina ao longo de milhares de anos pode ter sido em decorrência do comportamento e não só do aspecto morfológico e ou o aspecto do comportamento tem relação direta com as variações morfológicas que vieram em seguida. Então vejam, ele disfarçava, porque ele era perseguido pelo regime ditatorial russo na época, e só deixou de ser perseguido por volta de 1953, quando o ditador russo da época morreu. Ele conseguiu ele tinha que disfarçar a pesquisa genética dele, experimental em raposas, como se fossem experimentos na área da fisiologia, entre outros aspectos. A parte que é interessante quando a gente analisa e toma conhecimento de uma história como esse tipo, como a desse tipo, de uma história como uma pessoa importantíssima como essa, é poder relacionar com outros, e não só poder relacionar com outros, é o que essa experiência pode ser trazida para nós. Eu tive contato de forma mais aprofundada com o Belayev quando nós trouxemos em 2017, nós trouxemos o meu amigo Hans Podemeyer e o Dr. Alfred Sproy, da RSV 2000, para um seminário de treinamento e criação especializada de cães, pastores alemães de trabalho, e o Dr. Albert na a apresentação do trabalho científico que até hoje é um distintivo dentro da RSV 2000, um trabalho aplaudidíssimo por Dr. Heiser, entre outros. Falamos de forma mais direta sobre Belayev nessa ocasião, quando ele apresentou esse seminário, que foi divulgado, amplamente divulgado, e que infelizmente pouquíssimos criadores do Brasil, de fora daqui da região, vieram. Enfim, mas essa é outra história. O importante relacionar é que esse tipo de experiência mostra que, se nós não tivermos, como no vídeo anterior que eu falo de criação dos 4, fazendo uma analogia com cães, né?
das 4 patas, dos 4 pilares, das 4 matrizes fundamentais de criação, pelas quais todas as raças de trabalho têm que passar para o negócio não ficar deficiente. Vejam que se em 9 gerações o Belaiev conseguiu pegar um animal que era selvagem e ir domesticando, e em 9 gerações ele obteve resultados muito parecidos com os dos cães domésticos, então significa que se temos nós uma raça qualquer, seja um mestiço ou não, uma raça de trabalho que não se presta, que não, não que não se presta, uma raça de trabalho que não é colocada dentro dessas matrizes técnicas e experimentais, seja pelo esporte, seja pela atividade de cão de polícia ou qualquer outra atividade que sistematicamente possa ressaltar e enumerar e qualificar, quantificar as características desses animais, nós vamos estar produzindo dentro de um pouquíssimo espaço de tempo apenas réplicas parecidas com aquele animal de trabalho que tínhamos antes. E essa é a aplicabilidade da gente ter noção e conhecimento da experiência do Belaiev, porque ele demonstrou na prática sistemática que, se sempre selecionasse raposas mais afeitas ao contato humano, a raposa que era selvagem, arredia e que instintivamente fugia do ser humano, ela passou a se aproximar do ser humano, abanando a cauda e mostrando várias características de leitura corporal típicas dos cães. Então, veja que, de certo modo, dá para se dizer que cientificamente, embora eu tenha certas restrições sempre com a ciência, mas tem casos que nós devemos e precisamos nos recorrer a ela, cientificamente está demonstrado que precisamos sim de um sistema que coloque e submeta os cães nossos à prova. E esse sistema, quando se tem recursos, esportes e ferramentas como o IGP, o Schutzhund, como o Monjoring, como o KNPV, como a antiga prova do WPO, de cães de polícia alemãs, que tinha o Campeonato Mundial de Cães de Polícia, né, inclusive, que era muito parecido com o Schutzhund antigo. Enfim, seja de esportes de cães de mordida, que é o que eu chamo, ou esportes de cães que não são esportes de mordida, como flyball, como agility, como dog dancing, como qualquer dessas outras modalidades, se a raça for mais específica para isso, mas nós precisamos submeter esses cães a condições de avaliação, teste e qualificação. Essa é uma das partes. E o Belaiev está nos mostrando isso. Se nós não fizermos isso, ou fizermos de forma torta, de forma não, digamos, adequada, a gente, em pouquíssimas gerações, nós vamos ter cães réplicas daqueles cães anteriores que eram realmente bons, porém, na parte funcional, deixando a desejar. Então, fica aqui o relato breve e não tão aprofundado dessa experiência, mas a questão toda que eu queria linkar é justamente com a parte prática funcional hoje. E lembrando que, se querem se aprofundar mais, tem que tomar conhecimento da experiência do Belaiev e linkar, conectar, estudar baseado nos livros do Konrad Lorenz, porque Konrad Lorenz fala, o principal livro do Konrad Lorenz, que explica. Konrad Lorenz, para quem não sabe, foi prêmio Nobel e ele é das grandes referências do Dr. Helmut Heiser na parte de agressão. Precisa-se ter conhecimento de 2 livros principais dele. Um deles é E o Homem Encontrou o Cão, que tem em português de Portugal esse livro, e o outro livro é sobre a agressão. Esses 2 livros são fundamentais para qualquer sinófilo, junto com o conhecimento da experiência do Belaiev, porque isso vai fazer com que sempre a gente consiga visualizar, sim, estamos fazendo a coisa certa? Não, não estamos fazendo a coisa certa. Os cães que são de trabalho estão sendo selecionados puramente por estrutura. Os cães que são de trabalho estão sendo selecionados por uma provinha rudimentar,
julgada muitas vezes por alguém que não é devidamente qualificado e entendido no assunto. Eu, na minha modestíssima opinião, penso que todo juiz, toda pessoa que vai julgar um cão de trabalho, ele tem que ter sido em alguma fase da sua vida figurante. Todo criador de cão de trabalho tem que ter sido alguma vez na vida figurante. Para mim é indissociável, é inseparável essas coisas. Tá? Esse é o relato, então, que eu estou falando da experiência do Belayev. Espero que quem não conhece procure dar uma pesquisada. Tem vários links e é disponível na internet de forma gratuita, é só pesquisar o nome dele. Belayev se escreve, antes que me perguntem ali no canal, é B-E-L-Y-A-Y-E-V, Belayev, Dmitry Konstantinovich Belayev. Ele tem vários relatos em português e em outros idiomas sobre ele. E interessante, hoje em dia a pesquisa dele continua através de uma de suas assistentes, né, a Lyudmila Trut. E claro que talvez com outro enfoque hoje, né, mas tem que se ter conhecimento e sempre pensar quando se vai trabalhar com a questão da criação de cães, nesse experimento, sempre linkando com isso que eu falei com essas duas obras do Konrad Lorenz, e também a questão prática não pode ser deixada de lado, a pessoa tem que ter uma experiência de figurante, sim, e de preferência o quanto melhor possível, quanto mais aprimorada, quanto de mais longa data, melhor. E figurante, o que eu estou falando, pessoal, não confunda o figurante, que eu sou figurante duplo, ou seja, eu sou figurante de formação e figurante de prova. Eu não estou falando do cara que é figurante de prova, estou falando especificamente do figurante de formação de cães, que é aquele que faz as coisas acontecerem para o figurante de prova poder, como ajudante do juiz, testar os cães, seja em qualquer modalidade, porque só mudam algumas regras, mas a sistemática, a ideia é a mesma, tá? Valeu, espero que tenham gostado. Um abraço a vocês e até o próximo. Valeu, tchau.